Aí então, voltando ao fronema, né, para o processo do fronema é exatamente então, concluindo, para os processos das reencarnações, né? E aí, isso já é um conhecimento muito antigo, né? Isso vem lá de trás, povos muito antigos. A metempsicose varia um pouco de concepção, segundo a cultura de cada um, mas todos acreditam que os espíritos possuem metempsicoses sucessivas, a fim de purificarem, de se purificarem e se unirem a Deus. Então veja que isso é um processo que mesmo as sociedades que não usam essa expressão, não usam esse nome, mas elas têm um sentido desse, vamos dizer assim, desse fronema, né? Então, é por isso tudo que eu falei, essas energias todas, esses fluxos de energia, que a doutrina da metempsicose proíbe o uso de alimentos animais. Porque, você veja bem, você está falando da vida. Quando você ingere uma carne, você está ingerindo uma morte. Você não planta uma carne e vai dar um boi. Aquilo vai se deteriorar. E ela se deteriora no seu corpo. Então, por esse princípio da metempsicose, você quebra uma vibração dentro do seu corpo, contrariando esses raios, essas energias todas, e você prejudica, então, esse sentido maior, né? Por isso que a metempsicose não adota o consumo de carne animal, quer dizer, o consumo direto do animal, né? Então, hoje já está nascendo crianças índico aí, a gente já tem visto até na internet, é até muito bacana, a criancinha que já discute com os pais para não comer carne. Olha, se o filho tiver naturalmente a aversão à carne, não insista. Eu já vi pais estragarem a vida do filho. Não é porque a carne faz mal ou bem para a saúde, essa discussão de alimentar, médica, etc. Porque há aqueles que acham que a gente precisa comer carne. Isso é outra discussão. Não é por isso. É porque você afrontou. É como se você tivesse, digamos assim, vamos imaginar esse termo assim, eu vou afrontar uma pessoa em fazer o que ela não quer, o que ela não gosta, né? Então você não pode fazer isso. Ela não quer a carne, a criança não quer a carne, porque ela já sente a aversão natural, porque a energia dela é muito purificada. Uma criança índigo já está num estágio de vibração muito elevado. E aquilo vai ter um choque vibracional enorme para a criança, né? Então a gente tem que pensar direitinho e respeitar esse sentido natural de uma criança. E aí, então, entenderam? Não é uma questão só de que a carne faz mal, faz bem, por isso, por aquilo, nada disso. É porque as pessoas também dizem, a carne também tem muito antibiótico que estão botando, é uma carne que o animal é quase um produto, não é mais um ser ali, quer dizer, tem toda uma discussão sobre isso, mas o principal é o choque vibracional da carne animal num corpo que está fruindo de energias necessárias a uma energia mais purificada, né? Então eles não consomem carne animal. O cristianismo, depois do concílio de Nicéia, passou a rejeitar esta doutrina e passou a admitir a existência separada da alma e espírito, né, distinguindo-a diferentemente para cada nascimento de pessoas. Aí é um conceito que se tem como as personalidades, né? Mas temos que admitir que pode ser a mesma hora, porque isso foi nesse concílio que se proibiu de falar em reencarnação. Porque a reencarnação, de certa maneira, e a gente sabe que nessa época foi no concílio de Nicéia, isso acho que foi lá por volta, sei lá, de 300, né, depois de Cristo,
eles passaram a ter muito poder. Então isso aí tinha um envolvimento também mais político, porque isso esvaziaria um pouco as doutrinas, né, quando você admite essa reencarnação. Então, nesse caso aqui, né, da reencarnação, a gente, estudando a metempsicose, não tem como de duvidar. É a própria reencarnação, né? A metempsicose é exatamente os processos reencarnatórios que são estudados, né? Isso não tem a menor dúvida. É a transmigração da alma, né? Ou seja, a atuação de Deus sobre todas as coisas e todos os seres vivos nos processos dos desenvolvimentos, das evoluções, passando de um estágio para outro superior, né? Assim como dos minerais entre si, dos vegetais entre si, dos animais entre si, dos hominais entre si e dos divinais entre si. Após esses ciclos, numa outra etapa dos minerais, né, para os vegetais, dos vegetais para os animais, dos animais para os hominais e dos hominais para os divinais. Então, no espiritualismo oriental, sabe-se que nesses processos não há regressão, mas somente progressão. Então, você vê o que eu falei de terapias de vidas passadas, por isso que não funciona, né? Agora, com relação a esse aspecto aí de comer carne, se você olhar os manuscritos de Qumran, né, em que aqueles manuscritos foram decodificados, foram traduzidos por Zerceli, se não me engano, o autor, que era um especialista em mais de 10 idiomas mortos, né, idiomas que já não se pratica mais no mundo. Um deles era o aramaico, em que ele fez um livro baseado nessas traduções, que se chama o Evangelho Essênio da Paz. Numa parte lá, você vai ver que ele diz: aquele que se alimenta da vida terá a vida, aquele que se alimenta da morte terá a morte. Já era um conceito naquela época, né? Porque ele vem dos essênios, esses manuscritos, né? Estão lá nas cavernas de Qumran, foram encontrados lá, que são muito próximas ao Mar Morto, né? Então, isso é muito importante a gente entender esse aspecto. Então, por aqui a gente fica com, por enquanto, Pitágoras. Vamos ver se a gente vai falando outros filósofos. Vamos ver se a gente trata de Platão, de Aristóteles, que são também importantíssimos nesse processo da filosofia, para ligar, fazer essa conexão com os aspectos espiritualistas da vida, né? Então, se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha, que você vai nos ajudar a ter uma dinâmica maior no YouTube. Então, compartilha bastante, compartilha no Facebook, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aí está aí o link, você vai ver todas as explicações a respeito, e também acesse o nosso novo site, que é os vídeos da Ordem da Coroa, também está aí, que vai dar uma explicação muito boa para você encontrar os vídeos sem aquele problema que nós temos hoje no YouTube, que não há uma organização por ordem nenhuma. Aquilo é aleatório. Inclusive é o seguinte: os vídeos que são mais vistos, eles de certa maneira escondem outros, porque os mais vistos são os que são mais repetidos. Se são mais vistos, o YouTube bota esses aí na frente, aparece em todo que é lugar. Mas aí você acha que é só aquele vídeo. É aquele que já viu, perde o interesse pelos outros, e já são hoje mais de 340 vídeos que a gente está por aí já gravados, e falta pouco para eles entrarem subirem para o YouTube. Então, vá para o nosso site, porque coloca uma palavra-chave, você vai perceber que cada vídeo é diferente do outro, e eles têm uma importância muito grande, e para isso são feitos com muito amor, para a autorrealização de todas as pessoas. Então, o meu mais profundo namastê.